Muito bem, uma boa noite para você, muito obrigado pelo carinho da conexão. Estamos em mais um programa aqui na nossa TV Garanhuns Agreste. E como eu informei, hoje nós vamos exatamente estar conversando, batendo papo com mais um candidato. Desta feita será o José Salvador da Silva, é o popular Salvador da Silva do PP, do Partido Progressista, o ex-gerente-geral da Câmara de Vereadores de Garanhuns, vai bater um papo com a gente, vai conversar conosco, e aqui nós vamos trilhar o caminho exatamente do Legislativo Municipal. Acompanhando aqui o Salvador, quero mandar o meu abraço, o Simão Silva, também comunicador, radialista, assessor de imprensa, está nos acompanhando. Estarei aqui falando em nome dos nossos patrocinadores, Café Ouro Verde, Agreste Musical, Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, Produtos de Milho Gosto Mil, Associação Garanhuense de Atletismo, FM 7 Colinas, Gamotos, e o apoio cultural é do Jornal DAC Garanhuns e do Espaço Cultural e Restaurante Maria Rita. Bom, aqui do meu lado está ele, é o Salvador da Silva. Boa noite, Salvador, obrigado por ter atendido o convite de estar comigo na noite desta terça-feira. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os ouvintes da TV Garanhuns Agreste. Não é isso? Exatamente. TV Garanhuns Agreste. Estamos agora ao vivo também pelo Facebook, correto? Sim. Então você já aproveita lá, compartilha, pode compartilhar à vontade, tá certo? Meu boa noite a todos os ouvintes. Muito bem, está aí já na linguagem jovial, né, do compartilhamento, das curtidas com relação ao Facebook. Você que nos acompanha na tvgaranhusagreste.com.br, o nosso carinhoso abraço. E posteriormente, essa entrevista estará também no nosso canal no YouTube. A denominação é a mesma, TV Garanhuns Agreste. Salvador, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais você. Sabemos que você foi gerente-geral da Câmara de Vereadores de Garanhuns, tem toda uma popularidade, um conhecimento com a política no âmbito do Legislativo e um conhecimento também vasto da política no âmbito do Executivo. Mas queria que você trouxesse aí em miúdos, como nós costumamos falar no popular, quem é o Salvador, a sua naturalidade, né, como foi sua caminhada, a sua trajetória, passou pela Câmara e agora se dedica a uma cadeira onde você zelou tanto pela ordem, que é o Legislativo Municipal de Garanhuns. Pois não, Valdir, a você, telespectador, né? Se eu fosse falar da minha vida mesmo, daria um livro. A minha história é um pouquinho graúda, mas eu vou resumir rapidamente. Eu sei que os nossos ouvintes estão ansiosos aí para ver o que é que vem por aí, né? Então, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Sou natural de Brejão, cidade de Brejão, e venho de uma família muito, muito humilde mesmo. Chegamos aqui em Garanhuns, eu com 5 anos, acredito que aos 10 anos comecei a procurar alguma coisa para ajudar no orçamento doméstico. Já fui... não vou detalhar, mas já fui catador de osso, catador de lixo, já fui vendedor de picolé, vendedor de coentro, já peguei feira na rua, naquelas carrocinhas, tá entendendo? E para mim, me orgulho, já lavei carro também, fui lavador de carro no comércio, né? O meu abraço para todos os lavadores de carro, né? E, enfim, Valdir, essa é uma pequena parte da minha história antes de começar na vida profissional. E me orgulho, viu? Me orgulho mesmo. Eu me orgulho de ter sido catador de lixo, me orgulho de ter vendido coentro, enfim. Eu me orgulho da minha infância, porque a minha infância me deu experiência para a minha fase adulta. Aí lembro que há 16 anos atrás comecei na vida pública. Comecei na época do Sivaldo, né, como presidente da Câmara, e eu já fazia trabalhos lá, era contratado para fazer alguns trabalhos na área de TI. Porque mesmo nessas profissões antes, ou nessas funções que eu exercia antes, mas eu sempre procurei
me aperfeiçoar para o futuro, Valdir. Que maravilha. E comecei na Câmara prestando serviço. Quando o Zaqueu entrou, ele me colocou no quadro de funcionários. E de lá até aqui foram várias funções exercidas dentro da Câmara de Vereadores de Garanhuns. Várias mesmo, né? Eu não vou classificar todas elas, mas eu posso citar duas. A primeira, basicamente, e a última. A primeira foi como técnico em TI. Passei um tempão... Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Técnico em TI, tecnologia da informação. E passei uma série de tempo nessa função. Passei a tomar conta do plenário, a parte de som, essas coisas também. E finalizei agora como gerente geral da Câmara de Vereadores de Garanhuns. E vale a pena você... entender que todas essas funções, eu citei apenas 3, mas foram várias, todas elas eu sempre procurei me aperfeiçoar, não só na questão prática, da questão do servir, mas na questão acadêmica também. Eu sou formado em administração pública, minha graduação é em administração pública, vários cursos nessa área, cursos até pelo Senado Federal, enfim... Eu acredito que o servidor ele tem que servir com excelência. Por isso que eu sempre me aperfeiçoei na questão do serviço. E me interessava muito, sabe, Valdir? Eu queria entender como era que funcionava esse mecanismo, essa engrenagem do município. Como que funcionava um PPA, uma LOA, um LDO, tá entendendo? E por isso que eu comecei a enveredar para essa parte acadêmica. Sim. Tá entendendo? E, enfim... São várias experiências nessa área. Bom, estou aqui conversando com o Salvador da Silva, do PP, Partido Progressista, que tem aí para o Executivo de Garanhuns, o Zaqueu Naulins e o vereador Audálio Ramos Filho. Já o Salvador da Silva está procurando exatamente se apresentar para uma cadeira no Legislativo de Garanhuns. Aqui eu trabalho em nome do Café Ouro Verde, café para a vida inteira. Meu abraço ao Luciano Oliveira. Mandar mais uma vez um abraço a vocês que estão aí no nosso Facebook. Não estou aqui com o meu monitor para estar nominando cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Você que está comigo também na tvgaranhusagreste.com.br, o meu abraço. E a você no nosso canal do YouTube, que posteriormente estaremos colocando essa matéria, também o nosso agradecimento. Bom, esse início da trajetória que você cita, Salvador, ele é importante porque você parte com uma vantagem, eu diria, com um consenso, daqueles candidatos que não conheceram essa etapa da vida. Então você passa a ter um pouco mais de complemento no conhecimento da necessidade de uma população carente, de uma população mais humilde, não é, menos desprovida de posses, como você falou, de carregar o carrinho de mão na feira, né, de fazer a reciclagem, que na época a marginalização perante a quem catava papel era gigantesca. Hoje não. Hoje é quase que uma profissão, embora ainda seja marginalizada. Mas naquela época chamavam até no popular o maloqueiro. Lá vai o maloqueiro ali, ó, catando lixo. Não é? Então isso para mim monta-se aí um grande lastro na vida da pessoa, não é? Então você passa a ter um conhecimento a mais do que aquele que não teve essa experiência. E ao entrar na Câmara de Vereadores, que é onde eu gostaria que você trouxesse algumas respostas, então você passa para um patamar bem diferente, mas não desligado daquele passado, porque através da Câmara de Vereadores será regida a vida do catador, a vida de quem está fazendo ali, carregando a feirinha, seja no balaio, se é que ainda existe, ou seja no carrinho de mão, passa pela Câmara de Vereadores. Você teve a oportunidade você teve antes essa vivência e agora teve a oportunidade, como bem mencionou, de conhecer como é que funcionam essas questões. Então, eu perguntaria a você,
esse conhecimento de como funciona uma lei de diretriz orçamentária, que é a LDO, né, como é que funciona os projetos que vêm do Executivo, que o prefeito manda para os vereadores, como é que funciona as comissões que regem o município dentro da Câmara, que muitas vezes a população não sabe. Esses pontos têm lhe instigado, têm lhe trazido, mexido com você para que você pudesse agora ir para um terceiro patamar, sair do conhecimento para a prática, e por quê? Ok, boa pergunta, muito salutar essa sua pergunta. Primeiro, quero dizer que a decisão de pleitear a vereança, ela surgiu com a questão do vereador Daniel da Saúde, né? O saudoso Daniel da Saúde. Esses últimos 4 anos, praticamente, eu trabalhei ativamente com ele. Já havia trabalhado com ele antes, Valdir, na Câmara, quando era lá no centro, né? O vereador Daniel ia fazer o 4º mandato agora, ia concluir o seu 4º mandato. E quando ele veio aqui para a Câmara de Garanhuns, saiu lá de Jucati, estava trabalhando como secretário lá, eu também trabalhava lá na parte de TI, e ele me fez o convite e a gente veio trabalhar junto aqui em Garanhuns, dentro da Câmara, né? Ele como vereador e eu como chefe de gabinete. E o tempo foi passando, o dinamismo do trabalho de Daniel, para quem o conhecia, sabia que ele era uma pessoa muito doada mesmo ao povo. A vida dele era mais para o povo. E eu comecei a acompanhar aquilo. Não que eu não já tivesse esse trabalho antes, porque a gente que trabalha nessas áreas aí, principalmente dentro de Câmara de Vereadores, você começa a ver determinadas situações e o seu coração começa a apertar, você querer resolver. Tá entendendo? Então, acompanhei o Daniel durante essa trajetória. Os últimos 2 anos, quando ele foi eleito presidente da Câmara, ele me convidou para assumir o cargo de chefe geral ou de gerente geral, tá entendendo? E daí a gente começou a ficar bem mais próximo ainda. Isso é só para o telespectador entender o porquê, como começou esse desejo o que me levou, para responder a sua primeira pergunta, o que me levou a tomar a decisão de pleitear esse cargo público, né? Esse cargo de vereança. E acho que no início do ano, o Daniel começou a receber alguns convites, né? Ou começou a circular, ventilar o nome dele para ser um possível vice-prefeito. E a gente conversando, ele pediu para mim me filiar a um partido menor, porque o PSC que a gente estava filiado, tanto eu como ele, estava no seu estágio final. Não tinha número de pessoas o suficiente para montar um partido para disputar uma campanha. Sim. Então, a gente escolheu junto o partido e acredito que partiu mais dele do que de mim, essa escolha partidária. Até porque eu não ia disputar a campanha, estava preparando o trabalho para ele, para o Daniel. Sim. E de repente Daniel faleceu, né? De repente, aprove a Deus levar Daniel. Então, a família dele foi e me chamou e pediu para mim dar continuidade ao legado dele por ser eu a pessoa mais próxima. O filho não estava afiliado, né? Não tinha ninguém da família que eles achassem que poderia estar afiliado a algum partido, enfim. E me fizeram esse convite, eu ainda relutei por algum tempo, tá entendendo? Mas depois a viúva me chamou novamente, a Rosana, e pediu para que eu realmente repensasse, porque era o desejo deles que eu continuasse essa história por eu estar mais próximo. Então, não houve mais como eu recusar, por isso que eu entrei para, eu diria, dar continuidade ao legado dele. Os passos de um homem bom, ele tem que ser seguido. Então, foi por isso, o primeiro motivo que me incentivou a estar disputando um cargo público. Tá certo? E outra coisa, o que motiva a gente é que vemos que você, como detentor de um cargo de vereador, o seu leque de fazer com que as coisas realmente aconteçam aumenta. Tá entendendo?
Vai aumentar, claro. A gente vê tanta coisa aqui dentro de Garanhuns que a gente poderia, se não dar jeito, mas pelo menos amenizar, né? E isso é uma forma que eu acho que dentro de um cargo de vereador a gente pode ampliar esse leque e começar a trabalhar realmente alguns projetos, algumas coisas que possam melhorar a vida da população, até porque a gente não tem que pensar em Garanhuns apenas agora, né? Apenas presente. É claro que tem muitas coisas que é para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. E tem coisas que são para amanhã, tá entendendo? Eu tenho que pensar no meu filho, na minha filha. Minha filha está terminando faculdade agora. Quando ela terminar, vai para onde? Correto. Tá entendendo? Então a gente tem que começar a pensar Garanhuns também para os nossos filhos, para os nossos netos. É o legado que nós vamos deixar para eles. E o que é que eu quero deixar para essa geração que está vindo? Porque a da gente está indo. Sim. A minha, a sua, a de muitos que estão nos ouvindo agora, está indo embora. Mas os nossos filhos, os nossos netos, o que é que vai ficar? Qual a Garanhuns que eu quero deixar para eles? E olha que eu amo Garanhuns. Vim para aqui com 5 anos de idade. A minha vida foi toda construída aqui dentro de Garanhuns. Então eu amo essa cidade e quero o melhor para ela, claro. Muito bem, esse é o Salvador da Silva, que aliás tem aí o mesmo sobrenome do Daniel da Silva. Algum parentesco? Não, parentesco nenhum. Que é Daniel da Silva, Salvador da Silva. Olha, aqui trabalhamos em nome da Agreste Musical, que está com uma promoção numa linha infantil para você que vai presentear a criançada no Dia da Criança, que será na próxima segunda-feira. Portanto, Dia da Criança, Dia da Padroeira do Brasil, será um feriado. E trabalhamos também em nome aqui conosco do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, que estará completando, portanto, 120 anos agora no mês de novembro. Mais uma vez, agradecer a vocês aí no nosso canal do Facebook, compartilhem, curtam, e agradecer a vocês também na tvgaranhusagreste.com.br e também no nosso canal do YouTube. A denominação é a mesma, TV Garanhuns Agreste, você na TV. Salvador, você é do PP, o Partido Progressista, inclusive tem aí para o Executivo Zaqueu Naum Lins e o vereador Audálio Ramos Filho. Eu convidei inclusive o Audálio e pedi que ele convidasse o Zaqueu para estar aqui conosco. Por aqui passaram outros candidatos a prefeito, como o delegado João Lins, entrevistei Walter Couto, entrevistei Paulo Camelo e também o Ronaldo Todinho. Então está formulado aí o convite ainda para o Zaqueu Naulins, o Sivaldo Albino e também o Silvino Duarte. Mas você aí caminha para uma cadeira na Câmara de Vereadores de Garanhuns, a Casa Raimundo de Moraes. O fato de você ter obtido esse conhecimento todo na Câmara, conhecer o lado de dentro e de fora, ou seja, o lado administrativo e a didática, a dinâmica que funciona, os legisladores, os edis, os vereadores. Como você coloca a importância de deter o conhecimento, como você detém hoje, no sucesso de um vereador na Câmara? Uma coisa é aquele vereador que vai precisar rigorosamente do manual do vereador. Outra coisa é aquele que terá o manual do vereador na estante para consulta, que pode ser hoje, eu acredito que o seu caso, pela experiência que você tem de como fazer um projeto, como elaborar, quais são os caminhos que leva a ajudar aquela comunidade, como funciona a participação nas comissões que regem a população. Como é que você vê a importância dessa bagagem para uma cadeira na Casa Raimundo de Moraes? Pois bem, mais uma pergunta muito salutar, Valdir. Olha, eu sou a favor, eu sou extremamente a favor de que qualquer cargo público
você tem que ter 2 requisitos básicos. Um deles é reputação ilibada ou conhecimento de causa. Você tem que ter. Você entrar em um setor, exercer uma função e não conhecer nada daquela função, tá entendendo? Eu acho um pouco duvidoso se aquela pessoa vai ter êxito ou se vai desenvolver bem aquela função. Então, ele precisa ter pelo menos uma reputação ilibada, conhecimento básico nessas coisas aí. Então, são essas 2 coisas que precisa se ter. E como você recebe uma série de pessoas dentro de um legislativo, vem muitas pessoas bem entendidas, bem instruídas, é óbvio, né? E graças a Deus parte da nossa população hoje é assim, né? Bem entendida, bem instruída. E recebemos também aquelas pessoas que vêm com anseio de que as coisas aconteçam, e às vezes, por incrível que pareça, às vezes já traz projetos prontos. Olha, eu queria que fosse dessa maneira. Mas tem muitas coisas que você tem que sentar. Aquela pessoa só não pode sair de lá sem resposta. Sim. Ou seja, ou você tem conhecimento de causa, ou você tem uma equipe muito boa para trabalhar esta parte aí. Mas o conhecimento realmente ajuda demais, porque você vai saber qual mecanismo usar, como ir buscar, de que maneira vai buscar, tá entendendo? Para que as coisas comecem a funcionar. Mas era bom que um cargo, qualquer cargo, né? Aliás, eu não só entro nessa área do legislativo, qualquer outra área, eu acho que você tem que servir com excelência. E para você servir com excelência, você precisa ter conhecimento. Não tem como você não ter conhecimento e exercer uma função com excelência. Então, eu sou defensor de que qualquer cargo, principalmente esses cargos públicos, né? Eu acredito que quem está postulando deveria ser quase igual ao Conselho Tutelar hoje em dia, né? Para você disputar um cargo de um Conselho Tutelar, hoje você tem que fazer uma prova de UECA. Pelo menos você sabe e entenda um pouquinho, você já não entra leigo, tá entendendo? Você já entra sabendo do que rege o ECA, né, que é o Estatuto Sim. da Criança e Adolescente. Então, eu acredito que para você ser vereador, principalmente dentro de uma casa legislativa, você deveria, pelo menos antes, conhecer o regimento interno daquela casa, você deveria conhecer a lei orgânica do município, para você poder saber até onde você pode ir e até onde não pode. E se você não pode, como ir buscar para que as coisas aconteçam. Porque acho que a população já está aí chateada com esse negócio de tanta promessa, né? Tanto vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí mistura executivo com legislativo, o cara chega prometendo que vai executar, mas está concorrendo a um cargo de legislador, então deveria não concorrer ao cargo de legislador, deveria concorrer ao cargo de executivo. Enfim, há uma mistura, às vezes, por parte de alguns. Por isso que muitas promessas são feitas e não são cumpridas. Inclusive, Valdir, eu acho que deveria existir uma lei de que toda promessa feita em campanha, se ela não fosse cumprida, o cara perderia o mandato. Porque assim o cara aprendia a não prometer o que não pode cumprir. Muito bem, esse é o Salvador da Silva, candidato a vereador pelo PP, Partido Progressista, aqui conversando conosco na noite de hoje. Aqui trabalho em nome dos produtos de milho Gosto Mil, o cuscuz, o xerém, fubá, o munguzá nas prateleiras dos supermercados e mercearias com o amigo Josias Sobral. Conosco também a Associação Garanhuns de Atletismo, a AH. Então, meu abraço ao Nilo, que é do Executivo, o presidente, o vice-presidente Valdo Santana e também o presidente do Conselho Deliberativo, o José Paulo, o meu carinhoso abraço. Bom, continuando a nossa conversa aqui com o Salvador da Silva, do PP, o ano de 2020 surpreendeu a todos, né? Veio aí essa pandemia, e aí se mudou praticamente tudo, inclusive a forma de se fazer política, sobretudo para os novatos, aqueles que não militavam na política, porque vai com uma certa desvantagem do conhecimento da pessoa. Alguns
não é? O seu lado me parece que é um pouco diferente, porque como você foi muito popular nos seus trabalhos da Câmara, a gente percebeu agora há pouco que o seu telefone não para, não é? Então você tem aí um leque diferenciado. Mas, como é e o que foi que você planejou na condição de candidato, da tua estratégia de campanha, né? Como chegar à população, uma população que já está com escudo no peito, né, como você falou, chateada, a chateação nacional ela vira local, né, muitas vezes alguém está chateado com a presidência, o Senado, né, os ministros, mas recai também sobre o candidato a vereador, é a política por si só. Como é que você está chegando às pessoas, está indo às ruas, exatamente dentro da questão do protocolo? Como é que você está alinhavando essas questões para não ser chato, né? Aquele carro que sai fazendo buzinaço, sai fazendo muito barulho fora de hora, enfim, aglomera as pessoas, né? Para obter o resultado que precisa. Ou seja, o político é igual ao artista, ele tem que ir onde o povo está, porque quem não é visto, não é lembrado. Olha, vê bem, a gente realmente não tem como negar que a política está com desgaste, né? Que seja na esfera nacional, estadual, municipal, a política realmente está com um desgaste tremendo. Essa questão de fazer política ou pedir voto, né? Pedir voto propriamente dito, principalmente neste ano, que a gente está passando por uma pandemia. Muitas coisas mudou, a vida do Brasil, a vida do mundo mudou, tá entendendo? Então, eu acho que a melhor forma, eu me sinto muito confortável, Valdir, até, nessa questão aí. Até porque são mais de 16 anos, eu conto 16 anos porque é o período que eu comecei dentro da vida pública, tá entendendo? Mas antes disso, a gente já tinha trabalho. Então, durante esse contato com o povo. Isso, correto. A minha vida foi sempre isso, tá entendendo? Eu sempre me doei mais, me identifiquei mais com o povão. Então, essa foi sempre minha forma de trabalhar. E eu diria que a melhor forma de você fazer campanha hoje, ou como sempre deveria ter sido assim, é com a verdade. Né? Eu não tenho problema de chegar de frente do eleitor, de frente do cidadão e conversar com ele naturalmente. Até porque, graças a Deus, a gente tem um nome a zelar. E eu não posso cometer erros em termos de estar prometendo o que não pode ser cumprido. Tá entendendo? Então, acredito que a melhor forma hoje de você trabalhar a campanha é ser sincero, como sempre deveria ter sido assim. Tá entendendo? Essa questão de compra de votos, de troca de votos, de barganha, eu acredito que isso já deveria ser abolido há muito tempo, deveria ter sido abolido há muito tempo. Né? Então, quer uma campanha boa? Mesmo que com aquelas visitas que a gente faz periodicamente, todos os dias a gente está visitando, conversando, está recebendo muitas ligações, muitas mensagens nas nossas redes sociais acerca do que a gente tem, do que a gente pensa, como é que é feito, de que maneira é feito. Então, isso tem nos deixado bastante confortável para trabalhar essa questão de campanha, de chegar diante do cidadão ou da cidadã e conversar abertamente para poder pedir o voto. Está entendendo? Porque a arma hoje que nós temos dentro desse âmbito político é o voto. Então você tem que ver realmente em quem você vai votar, conhecer a história daquela pessoa, conhecer a ídole dela, tá? Conhecer um pouquinho da vivência dela, da experiência, para ver se aquela pessoa vai realmente te representar. Então é isso que a gente tem passado para a população, tá entendendo? Sim. Essa confiança de que a verdade sempre vai prevalecer. Muito bem, esse é o Salvador da Silva, candidato a vereador pelo PP. Passaram por aqui também o Adamek Alves, candidato a vereador, e também o Paulo
Tenório, também candidato a vereador, esteve aqui conversando comigo. Olha, aqui nós trabalhamos em nome da FM Sete Colinas, a primeira FM do interior pernambucano, e da Gamotos, com 3 lojas em Garanhuns. Tem a Gamotos na rua Doutor Luiz Jardim, Gamotos, a Gamotos Distribuidora na rua Augustinho de Góes, e tem a Gamotos na Duque de Caxias. E há uma 4ª loja do grupo da Gamotos, do amigo Luiz Carlos de Andrade, que é exatamente a 2 rodas na rua Dom José. O Salvador falou agora há pouco na importância de se ter o conhecimento com a política, com o legislativo, no caso, que é o que ele pretere ali uma cadeira na Câmara de Vereadores. E eu lembrei que agora há pouco eu assisti uma reportagem que dizia que estava sendo fechado, eu acho que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o colégio sendo fechado por conta da pandemia, o colégio dos ex-presidentes do Brasil. Mas eu entendo, quando eles dizem o colégio dos ex-presidentes, quer dizer o seguinte, o colégio dos bacanas, né? Aquele colégio onde só aquelas pessoas dotadas de uma situação financeira melhor estudaram ali. Não é que foram lá estudar política. Porém, eu sempre defendi, de que a política, pela importância, né, da política para o mundo, né, mas vamos aqui reportar para nós, para o nosso país, a política ela é tão importante, é impossível viver sem a política. Desde o início da história do mundo, a política existe. Deus e o outro lado, né? Ou seja, há um equilíbrio ali, olha só. Foi preciso, não é que foi preciso, mas o Ser Supremo achou que o mundo só seria equilibrado com o mal e o bem. Então aí começa a política, do mal e do bem. Não tem como se livrar de política. Então, na minha ideia, Salvador, ou nós aprendemos a lidar com a política, ou nunca vamos acertar o trilho. E vou mais longe um pouco. A importância da política é tamanha, que deveria ser ensinada nas escolas. Desde o início lá do maternalzinho. Chorou, dá uma mamadeira. Não vai dar uma mamadeira não. Quando for na horinha eu vou dar uma mamadeira para ele. E daí por diante, se a gente soubesse o que significam os partidos, não é? A verba que os partidos recebem, né? Como é que funciona essa matemática, como é que funciona o feedback entre população e política, se a gente tivesse esse tipo de educação, aí sim estaríamos formados, teríamos um diferencial em qualquer Câmara, sendo ela legislativa ou executiva. Então, dentro do que você falou, que é mais ou menos essa linha, eu sempre defendi isso. E acho que aqueles que pensam em entrar na política um dia, né, continuem pensando, mas comece hoje a estudar a política. Hoje tem livros, tem os cientistas políticos que lançam livros, não é? Você terá um melhor debate, você vai entender como é que funciona a sua... Há políticos, há candidatos que não conhecem nem a própria cidade. Não conhecem nem a própria cidade. Não estou dizendo que ele é analfabeto, que é uma diferença em ser analfabeto e a forma com que você tem conhecimento das coisas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O mais analfabeto aqui de Garanhuns foi o presidente da República, então pronto. Então isso não existe. Mas, só fazendo esse adendo, eu quero retomar aqui ao Salvador e um outro questionamento, Salvador, dentro dessa nossa conversa. Você também teve essa oportunidade única, né? Poucos aí tiveram a oportunidade de você estar assistindo de perto e participando de quem é oposição e de quem é situação. É outra questão que a população entende mais só um lado. Há como favorecer a população, mesmo você sendo situação ou oposição? Valdir,
durante esse tempo todinho de legislativo, isso é uma questão minha, tá entendendo? Eu não estou dizendo que isso é uma questão de outros postulantes ou de até mesmo alguns que detêm o cargo hoje. Isso é uma posição minha. Essa questão é mais minha, é pessoal mesmo. Eu entendo que essa questão de oposição e situação, ela traz desgaste para a cidade, para o município, para o Estado, para o Brasil, enfim. Eu acredito que a gente tem que ter posição, tá entendendo? Não oposição e situação, porque todo extremo demais, ele é complicado, ele sempre vai trazer prejuízo. Tá entendendo? Às vezes a pessoa defende tanto essa questão de oposição que mesmo que a situação faça alguma coisa certa, a gente não consegue ver aquilo ali e ampliar o leque daquela coisa certa para que ela atinja mais pessoas. Só porque foi uma pessoa contrária a você que sugeriu. Tá entendendo? Então, eu já não tenho essa questão, inclusive dentro da Câmara a gente aprende muito isso, né? A gente não trabalha para um só. E principalmente, quando eu exerci esse cargo de gerente geral, a gente trabalha para os 13. Não é só para o presidente, é os 13. Então você tem que estar aí ligado nessa questão e não ter essa questão de beneficiar mais um do que outro, essa questão, enfim, de oposição em situação, eu não penso que é coisa boa. Eu, particularmente, os meus ideais, dentro dos meus ideais, é que a pessoa tenha posição, tá entendendo? Mesmo que o prefeito seja amigo, mesmo que o prefeito seja de uma base aliada, mas você tem que ver o que é que está certo e o que é que está errado. Quais as políticas públicas que estão dando certo e o que é que está faltando, tá entendendo? E cobrar de fato de quem tem a obrigação de exercer ou executar determinadas coisas. Então, por aí você começa já começa a ter posição, tá entendendo? Não questão de oposição ou situação, mas posição. Se o cara é meu amigo, mas está errado, então por que eu não chegar nele? E dizer que, tu estás errado, tá fazendo isso aí, tá errado, não é dessa forma, tá entendendo? Ou se o cara é oposição e vai apontar só erro daquele cara, aquele cara não tem nada de bom, então quer dizer, eu acho que a gente tem que entrar num bom senso aí, tirar essa questão de oposição e situação e começar a ter posição para que você possa trabalhar principalmente para aquele que não tem voz. Para aquela pessoa humilde, aquelas pessoas de periferias, né? Enfim, legislar para rico é coisa boa, tá entendendo? Mas legislar para quem realmente, de fato, precisa, aí entra essa questão, como muitas pessoas dizem, oposição e situação. Eu acredito que tem que se ter posição, Valdir. Para que as coisas funcionem dentro do município, o legislador ele tem que ter posição de fiscalizar e apontar quando aquilo ali está errado. Está entendendo? Está errado, está errado. Não importa se o prefeito é base, aliado ou é oposição. Não importa. Para mim não existe isso. Está entendendo? Tem que se cobrar. Quer seja o prefeito situação ou quer seja o prefeito oposição. Mas o legislador, o vereador, ele tem que ter posição mesmo. Muito bem, Salvador da Silva. Qual é o número, Salvador? 11444. Muito bem, muito fácil. 11444 é candidato a vereador pelo PP. Olha, o apoio cultural é do Espaço e Restaurante Maria Rita, que vai trazer no dia 19 a Valquíria Santos estará fazendo show lá no Maria Rita. E tanto no almoço como na janta, você pede aí o almoço ou a janta pagando apenas R$3 e o valor do almoço ou da janta custa R$15. É o 879-9940-9785 ou 879-8123-4618. Olha, estamos quase chegando no final aqui da nossa conversa com o Salvador. Quer mandar um abraço aí para Yara? É Yara, não é, meu amigo Simão? Yara e a esposa
Ivete, muito bem. Eita, velho, esteve lá em Arapiraca, hein? Estive junto com o Simão Silva na Rádio Cultura de Arapiraca. Muito bem, o que mais me recorda daquela época, Simão, é a vitrola que nós compramos. Comprar assim, eu comprei, igualzinho. Pronto, então tá certo. Aí você comprou duas, né? Muito bem. Tá certo. Bom, mas voltando aqui para nossa conversa sobre política hoje, agradecer aí no Facebook o carinho da sua presença, a oportunidade de você conhecer alguns candidatos, tanto ao Legislativo como ao Executivo aqui de Garanhuns. E você também na tvgaranhusagreste.com.br está sempre conosco, além do canal do YouTube. Forte abraço. Agora vou tocar na questão, você falou dos 13, você está tão acostumado, não é, que agora não será mais 13, né? Vai haver uma mudança. Você sempre conheceu 13, os 13 vereadores, agora serão 14 que serão 15, né? Como é que é isso? Serão 17 no caso, né? 4 a mais, que serão 5 a mais. Mas que matemática é essa? É porque eram 4 novos candidatos a vereador, mais um que desistiu, que foi a Patrícia Zé de Vilaça. Então você já estava com 4 vagas novas, surgiu mais uma que ninguém esperava de última hora. Então são 5 vagas, a não ser que essa conta tenha mudado. Você é administrador, foi gerente geral da Câmara de Vereadores. Esse desenho, se é 13, se é 14, se é 15 ou se é 17, como é que você vê esse impacto no sentido da população? Garanhuns tem vários bairros, não são apenas 10, nem 5, nem 6. Você acredita que o número de vereadores aumentando, a população terá a oportunidade de ser melhor ou mais, digamos assim, mais representada? Em que sentido? Vê bem, eu trabalho muito, na parte de administração a gente frisa muito que a qualidade é mais importante que a quantidade. Não que 17 vereador seja coisa ruim, pelo contrário, tá entendendo? Se a população souber escolher os seus representantes, a cidade vai ter mais representatividade, né? Vai ter mais gente para você cobrar. Então, mas desde que esses 17 tenham qualidade. O que emperra, às vezes, a engrenagem é a falta de qualidade nas nossas escolhas. Está entendendo? A gente vai escolher uma pessoa para nos representar ali durante 4 anos. Então, a gente tem que procurar o melhor. Né? Pelo menos o que a gente acha que vai trabalhar para o bem comum, não só meu, mas de uma população em geral. Então, acredito que a população tem que ver essa questão da qualidade. Não altera nada na questão financeira da Câmara de Vereadores, até porque o repasse ele é único, tá entendendo? E tem que ser gasto com determinadas coisas. Então, independente de você ter 10 ou 17 ou 13 ou 15, sim, não vai alterar nada na questão financeira da Câmara de Vereadores. Tá? O repasse vai ser sempre o mesmo. O 10º vai ser sempre com a mesma função, independente de quantidade. O que vai dar aí uma melhorada é na representatividade. E a gente tem uma crescente grande em Garanhuns. Né? A gente tinha, acho que 130 mil habitantes, subiu para 148, não é isso? Isso. Pronto, segundo o IBGE, porque isso, a gente conhece e sabe que esse número é bem maior. Então, se você tem qualidade lá dentro, quanto mais, melhor, desde que seja com qualidade. Até porque não vai mexer com nada nessa questão financeira. Porque essa é a grande sacada. Ou seja, a população, quando vê, não, tem mais, vai se gastar mais dinheiro, é mais gente mamando, é mais gente fazendo isso ou aquilo. Bom, peraí, é sua escolha. O caba está lá porque alguém escolheu e o colocou ele lá dentro. Então cabe ao eleitor, a eu também que sou eleitor,
a gente escolher bem os nossos representantes para poder saber de quem de fato a gente tem mais aproximação. Olha, não vota por amizade, pelo amor de Deus, não vota por isso, não vota porque alguém está te dando alguma coisa, não faz isso, pelo amor de Deus, porque tu vai colocar uma cidade inteira à mercê, às vezes, de uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa sem vontade de ver, ou desejo de ver a sua cidade evoluir, tá entendendo? Para passar 4 anos lá governando. Porque, olha, não se engane, as leis do município passam pela Câmara de Vereadores, né? Para beneficiar ou não, depende do que vai para lá. Então você tem que ter alguém com conhecimento realmente, com vontade de que a engrenagem do município tenha segmento, que caminhe bem ajustadazinha, para que a gente tenha crescimento. Senão as coisas vão, né? Desandar. Muito bem, eu quero agradecer aqui o amigo Salvador da Silva, é o José Salvador da Silva, por ter aceitado bater esse papo conosco, intermediado aí pelo amigo Simão Silva, amigo de profissão, comunicador, mas deixar ainda você à vontade, Salvador, para qualquer colocação que você queira fazer ainda, que você achar pertinente, afinal de contas você está em campanha, assim como os demais, dizer que o espaço fica aberto para todo e qualquer candidato que queira conversar comigo, também dentro aqui do nosso tempo, a gente vai procurar atender a todos e a todas também. O número do Salvador, o 11-444. Então fique à vontade para trazer qualquer outra colocação que você queira, mas desde já fica aqui o meu agradecimento. Bom, desde já eu quero agradecer a você, Valdimarinho, a todos que acompanham a TV Garanhuns Agreste, a todos que acompanham o canal do YouTube, a todos vocês que estão aí nos assistindo pelo Facebook, senta o dedo aí, compartilha, curte, comenta, fica à vontade. As minhas mídias, as minhas redes sociais estão à disposição. Estou sempre à disposição. Na tua rede? José Salvador da Silva. Ok. É mais ou menos isso, José Salvador da Silva. Meu número é bastante conhecido, fácil de gravar, o 11-444, ou seja, 11-444. Tá certo? Muito tranquilo para ser gravado. E eu só queria falar para vocês que pensem bem, essa é a minha recomendação, Valdir, que o cidadão pense bem, o cidadão e a cidadã, antes de depositar o seu voto lá na urna. Pensa bem, olha em quem tu está votando. Eu não estou querendo que você... Claro que eu quero que você vote em mim. Grava aí, 1144, vota em mim, Salvador da Silva. Mas se você não vai votar em mim, procura uma pessoa que possa te representar bem. A gente tem muitos candidatos a vereadores aí bons, muitas pessoas boas, estudadas, pessoas que têm amor por Garanhuns. Não que os que têm hoje na Câmara não tenham. Eu não trabalho criticando o trabalho de ninguém, não estou aqui para apontar dedo para ninguém, tá entendendo? Conheço todos eles, Valdir, tanto os que estão hoje, que são detentos de cargo, como os que, a maioria dos que estão postulando, dos que estão nessa disputa. Conheço a maioria são meus amigos, tá certo? Então, existe muita gente boa. Agora, dá uma olhadinha direitinho no perfil do candidato que tu vai votar. Se puder dar um voto de confiança a mim, aperta lá no dia 11-444, Salvador da Silva. Se não, procura outra pessoa, mas uma pessoa que possa representar bem a nossa cidade. Esse é o meu pedido para a população.
Muito bem, portanto, Salvador da Silva 11444 é do PP. Isso aí juntamente com o Zaqueu Naulins para o Executivo, no caso, candidato a prefeito de Garanhuns, e o Audálio Ramos Filho, ex-vereador a vice-prefeito. Olha, muito obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Assistam quantas vezes quiserem, baixem o vídeo, também se assim for do seu agrado, e aqui eu tenho certeza que nós aprendemos um pouco mais sobre política, eu não tenho dúvida nisso. Então, um forte abraço, muito obrigado e até o nosso próximo momento. Até lá então.